Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 16º episódio do Código Civil, a lei número 10.406. E hoje nós vamos dos artigos 600 até o artigo 646. Mas antes de começarmos, vamos para aquela nossa liturgia de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Artigo 600. Não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir. Artigo 601. Não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. Artigo 602. O prestador de serviço contratado por tempo certo ou por obra determinada não se pode ausentar ou despedir sem justa causa, antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. Parágrafo único. Se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos, ou mesmo dar-se-á se despedido por justa causa. Artigo 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. Artigo 604. Findo o contrato, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe se for despedido sem justa causa ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço. Artigo 605. Nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito aos seus serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dar substituto que os preste. Artigo 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação ou não satisfaça os requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado, mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa fé. Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste artigo quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública. Artigo 607. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina, ainda, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior. Artigo 608. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos. Artigo 609. A alienação do prédio agrícola, onde a prestação do serviço se opera, não importa a rescisão do contrato, salvo ao prestador opção entre continuá-lo com o adquirente da propriedade ou com o primitivo contratante. Capítulo 8 da empreitada. Artigo 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com o seu trabalho ou com ele e os materiais. Parágrafo 1º. A obrigação de fornecer os materiais não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Parágrafo 2º. O contrato para a elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo ou de fiscalizar-lhe a execução. Artigo 611. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem o encomendou, se este não estiver em mora de receber, mas se estiver, por sua conta correrão os riscos. Artigo 612. Se o empreiteiro só forneceu mão de obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono. Artigo 613. Sendo a empreitada unicamente de lavor. Artigo 610. Se a coisa perecer antes de entregue, sem a mora do dono nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra sua quantidade ou qualidade. Artigo 614.
Se a obra constar de partes distintas ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. Parágrafo 1º. Tudo o que se pagou presume-se verificado. Parágrafo 2º. O que se mediu presume-se verificado se, em 30 dias a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. Artigo 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. Artigo 616. No caso de segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento no preço. Artigo 617. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se, por imperícia ou negligência, os inutilizar. Artigo 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. Artigo 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo o plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas as modificações no preço, a não ser que essas resultem de instruções escritas do dono da obra. Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado, se, sempre presente à obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando e nunca protestou. Artigo 620. Se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão de obra superior a 1/10 do preço global convencionado, poderá este ser revisto, a pedido do dono da obra, para que se lhe assegure a diferença apurada. Artigo 621. Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que, por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou a excessiva onerosidade de execução do projeto em sua forma originária. Parágrafo único. A proibição deste artigo não abrange alterações de pouca monta, ressalvada sempre a unidade estética da obra projetada. Artigo 682. Se a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma a direção ou fiscalização daquela, ficará limitada aos danos resultantes de defeitos previstos no artigo 618 e seu parágrafo único. Artigo 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra. Artigo 624. Suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos. Artigo 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra. Inciso 1. Por culpa do dono ou por motivo de força maior. Inciso 2. Quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços. Inciso 3. Se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo do preço. Artigo 626.
Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro. Capítulo 9 do depósito. Seção 1 do depósito voluntário. Artigo 627. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até o que o depositante o reclame. Artigo 628. O contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão. Parágrafo único. Se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultar de ajuste, será determinada pelos usos do lugar e, na falta destes, por arbitramento. Artigo 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la com todos os frutos e acrescidos, quando o exige o depositante. Artigo 630. Se o depósito se entregou fechado, colado, selado ou lacrado, nesse mesmo estado se manterá. Artigo 631. Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada. As despesas de restituição correm por conta do depositante. Artigo 632. Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se restituindo a coisa a este, sem consentimento daquele. Artigo 633. Ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, salvo se tiver o direito de retenção a que se refere o artigo 644. Se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender execução, notificada ao depositário, ou se houver motivo razoável de se suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida. Artigo 634. No caso do artigo antecedente, última parte, o depositário, expondo o fundamento da suspeita, requererá que se recolha o objeto ao depósito público. Artigo 635. Ao depositário será facultado, outro sim, requerer depósito judicial da coisa, quando, por motivo plausível, não a possa guardar e o depositante não queira recebê-la. Artigo 636. O depositário, que por força maior houver perdido a coisa depositada e recebido outra em seu lugar, é obrigado a entregar a segunda ao depositante e ceder-lhe as ações que, no caso, tiver contra o terceiro responsável pela restituição da primeira. Artigo 637. O herdeiro do depositário, que de boa fé vendeu a coisa depositada, é obrigado a assistir o depositante na reivindicação e a restituir ao comprador o preço recebido. Artigo 638. Salvo os casos previstos nos artigos 633 e 634, não poderá o depositário furtar-se à restituição do depositário, alegando não pertencer a coisa ao depositante ou opondo compensação, exceto se noutro depósito se fundar. Artigo 639. Sendo dois ou mais depositantes, é divisível a coisa, a cada um só entregará ao depositário a respectiva parte, salvo se houver entre eles solidariedade. Artigo 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outra. Parágrafo único. Se o depositário, devidamente autorizado, confiar a coisa em depósito a terceiro, será responsável se atingiu com culpa na escolha deste. Artigo 641. Se o depositário se tornar incapaz, a coisa que lhe assumir a administração dos bens diligenciará imediatamente restituir a coisa depositada e, não querendo ou não podendo o depositante recebê-la, recolhê-la ao depositário público ou promoverá a nomeação de outro depositário. Artigo 642. O depositário não responde pelos casos de força maior, mas, para que lhe valha a escusa, terá de prová-los. Artigo 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provier. Artigo 644. O depositário poderá reter o depósito até que lhe
até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. Parágrafo único. Se essas dívidas, despesas ou prejuízos não forem provados suficientemente ou forem ilíquidos, o depositário poderá exigir caução idônea do depositante ou, na falta desta, a remoção da coisa para o depósito público, até que se liquidem. Artigo 645. O depósito de coisas fungíveis em que o depositário se obrigue a restituir objetos do mesmo gênero, qualidade e quantidade, regular-se-á pelo disposto acerca do mútuo. Artigo 646. O depósito voluntário provar-se-á por escrito. Galera, é isso aí. Esse foi o 16º episódio do Código Civil, a Lei 10.406. Se você chegou até aqui, é porque curtiu o episódio. Deixe seu like, sua inscrição e compartilhe com seus melhores amigos e deixe seu comentário para críticas e sugestões, que é muito importante pra gente. Galera, até a próxima. Um forte abraço. Tchau!